A memória. Otávio Lemos era um homem inteligente. Possuía memória prodigiosa. Bastava ver alguma coisa para gravar tudo na mente. Para isso bastava querer. Fixava o ponto, gravava e nunca mais esquecia. Ufanava-se disto. Funcionário de alta categoria de uma empresa, era famoso entre os colegas por sua capacidade. Era só ter que memorizar alguma coisa com rapidez. Chamava o Otávio e ele num instante resolvia o problema. Se no emprego essa proeza era até certo ponto útil, já em casa, em família, causava algum problema. É que Otávio jamais esquecia os problemas dos outros membros da família. Se por acaso a esposa dizia-lhe que pretendia fazer este ou aquele arranjo doméstico ou atividade e depois mudava de ideia, Otávio não se conformava, cobrava mesmo. Vivia dizendo que a ordem era fator muito importante no progresso de cada um. Não que Maria José fosse relaxada, mas Otávio não aceitava que alguém pudesse protelar uma decisão. Não posso ficar com coisas não resolvidas. Isso incomoda-me. Se você disse que vai fazer, faça logo para que eu possa tirar isso da minha cabeça. Com os filhos, então, era pior. Todos os dias queria saber seus deveres escolares e minuciosamente cobrava-os com uma regularidade de espantar. Até os casos de família, as fofocas dos parentes, o diz-que-me-diz dos amigos, ele guardava um por um em sua memória prodigiosa. Não adiantava passar o tempo, mudarem as situações. O Otávio sempre se lembrava de tudo com muita clareza, como se fosse ontem, dizia orgulhoso. Se alguns o admiravam, com o tempo passaram a implicar com ele. Se ele se lembrava como certos fatos realmente se tinha passado, por que não ficava calado? Por que tinha de remexer tudo com tantos detalhes? Mas o Otávio não transigia. Essa era a sua glória, a memória. E contava tudo, corrigia os outros, acertando datas, fatos, acontecimentos. Ficava feliz, radiante. Para ele não era o fato em si que contava, mas sua capacidade de gravar, de não esquecer. Como não dizer? Quem fala deve provar o que diz. Foi desta forma que ele ficou temido e odiado em família. Alguns irritados planejavam contra sua memória, agourando-lhe um mal que o deixasse menos bom. E com o correr dos anos, Otávio foi sendo tão temido quanto evitado por todos. A princípio, ele não percebeu, porém, quando enviuvou e os filhos casaram, acabou ficando sozinho. Ninguém queria acolhê-lo no lar. Otávio estava inconformado. Como não fora ele sempre o homem zeloso dos seus deveres para com a família, com os parentes e os amigos? E podia até catalogar as vezes que tinha socorrido uns e outros, em detrimento até dos seus interesses particulares, mas ele não se lembravam, esqueceram-se com facilidade. Não que Otávio fosse interesseiro, isso não,
os favores sempre os fizeram desinteressadamente, porém tanta ingratidão o magoava muito, por menos memória que tivesse. Como podiam ter esquecido quem os tinha socorrido tanto? Viveu agoniado o restante dos anos que esteve na terra. Pela primeira vez na vida desejou esquecer, não ter memória tão desenvolvida, não lembrar tanta dor. Quando morreu, só e triste, chegou ao plano espiritual amargurado. Estava sem entender tanta falta de afeto dos próprios filhos. Procurou a esposa, não a encontrou. Depois de algum tempo, soube que ela também não estava interessada em estreitar os laços de amor que os tinham unido na terra. Quando se encontraram por insistência dele, ela usou de franqueza: Otávio, sinto muito. Na terra honrei nosso compromisso de casamento. Fui esposa honesta e dedicada. Fiz o que pude. Agora, porém, quero seguir outro caminho. Não me leve a mal. Nosso compromisso foi lá. Aqui acabou. Podemos conservar a amizade de sempre. Quero refazer minha vida de forma diferente. Ele não entendeu, mas não pode fazer nada. Sabia que ela só reavivaria o compromisso antigo se quisesse. Ela não quis. Paciência, tinha que aceitar a solidão. Que remédio! Porém, sentia-se muito infeliz. Se voltava à terra para visitar os filhos parentes que tinham deixado, percebia claramente que fora esquecido. Ele, porém, não esquecia. Sua memória fazia-o recordar minuciosamente de tudo. Otávio foi assim a cada dia, tornando-se deprimido e infeliz. Apesar disso, trabalhava, ajudava como podia no setor de atividades que tinha sido designado para ele, na cidade onde tinha sido chamado a viver. Vendo-o tão triste, seu orientador espiritual chamou-o à sua sala para uma conversa. Otávio, vendo-se recebido com gentileza e carinho, não suportou e chorou amargamente, desabafando o coração. O mentor ouviu-o atencioso. Diga-me o que devo fazer. O que ocasionou tantos sofrimentos? Todos me abandonaram. Por quê? O amigo olhou-o firme e respondeu: você tem se esforçado muito para desenvolver a memória e a tem em grande escala. Raros a possuem assim. Otávio sentiu-se bem e concordou. É verdade. Posso descrever todos os meus dias na carne em todos os detalhes. Acha isso um bem? Como assim? Acha útil recordar-se sempre de tudo? Bem, ultimamente tenho sentido que as coisas tristes poderiam ser esquecidas, mas não consigo. Tentou? Sim, já, mas não consigo. É que você automatizou tanto essa sua capacidade que agora não consegue controlá-la. Às vezes temo enlouquecer. Há ocasião até que gostaria de esquecer. Otávio disse isso com certa dificuldade, mas ao mesmo tempo gosto de ter boa memória. Ter boa memória não é um mal, mas você aplicou-se tanto em mecanizar sua memória que nem percebeu que nesse jogo agredia as pessoas, expunha-as, fazia-as recordar coisas e fatos que elas gostariam de esquecer
que lhes eram desagradáveis. Otávio assustou-se. Eu fiz isso? Não se lembra? E a memória prodigiosa de Otávio respondeu prontamente. Rememorou cenas, fatos, e pela primeira vez Otávio percebeu o quanto tinha sido desastrado, desagradável. Rememore tudo, Otávio. Pense e dentro de alguns dias volte a falar comigo. Otávio afastou-se cabisbaixo. Depois de 3 dias, ele compareceu à sala do orientador. Estava envergonhado, arrependido. Finalmente perguntou: e agora? Sinto tanta vergonha do que fiz e estou arrependido. Desejaria esquecer tudo, infelizmente não consigo. Claro, tendo desenvolvido tanto sua memória, será difícil. Não importa, prefiro qualquer coisa a este remorso. Quero esquecer. Se quer esquecer, só há um jeito eficaz. Qual é? A reencarnação. Volte para a Terra. O novo corpo e o esquecimento, e embora a luta na Terra seja sempre árdua, ela sempre nos libera, pelo menos durante a cota de tempo que estivermos lá, do peso das lembranças do passado. E lembre-se, Otávio, que a memória é a abençoada fonte de aprendizagem. Porém, nela devem ser colocadas apenas as coisas verdadeiras e eternas, cujo conhecimento, em vez de pensar ou entristecer, servirá como luz e como bússola a nos guiar. Vá e que Deus o ajude. E Otávio beijou as mãos do amigo e mentor, agradecido, e saiu dali disposto a esquecer e a recomeçar. Marcos Vinícius.